Então aqui Amós, ele coloca Deus olhando para o culto, para a festa dessas pessoas que eram injustas, não viviam a justiça e ao mesmo tempo estavam cultuando a Deus. E é o que Deus fala, olhando desde cima, A imagem é essa, olhando desde cima o culto destes que eram injustos. Versículo 21. Aborreço, rejeito vossas festas. Enquanto o povo está fazendo festa para Deus, Deus está rejeitando o culto, rejeitando a festa. Não me agradam vossas assembleias, as reuniões para fazer a oração. Vossas assembleias de culto não me agradam. Se me oferecerdes holocaustos, não aceitarei. O holocausto, irmãos e irmãs, era um sacrifício onde toda a vítima era oferecida para Deus numa fogueira. Existiam vários tipos de sacrifício. Em alguns deles, somente as partes melhores da vítima eram queimadas sobre o altar. O resto era partilhado entre aqueles que estavam ali. Eles comiam a carne assada no templo, partilhando com Deus. Uma parte era oferecida para Deus, outra parte era partilhada com aqueles que estavam ali. O holocausto era o sacrifício mais importante, mais solene. Por quê? Porque ninguém fica com nada, Se queima o boi inteiro para Deus. Ninguém come da carne do boi. O boi, a vítima vai inteira para Deus, É o maior dos sacrifícios. Mesmo se eles oferecerem holocaustos, diz o texto, Deus olhará para o sacrifício e não aceitará. Não farei caso dos vossos gordos animais. Pode colocar uma vítima bem grande, lá um boi gordo, E Deus não fará caso deste sacrifício. E depois Deus continua falando do culto, Destes que eram justos. Livrai-me da balbúria de teus cantos. Os cantos que eram feitos no templo na hora do culto, Deus aqui os chama de balbúria. Não quero ouvir a toada das vossas liras. Então, os salmos eram acompanhados com liras no templo, um instrumento musical. Deus não quer escutar mais estas liras, O que ele quer então? Que a justiça seja abundante. Então, irmãos e irmãs, não adianta nada nós fazermos culto a Deus se em nossa vida não vivemos o amor e a justiça. Então nós devemos fazer culto a Deus? Sim, devemos. Mas também devemos viver o amor e a justiça em nossa vida. Que não aconteça conosco aquilo que aconteceu com estas pessoas aqui, que Deus não rejeite o culto que nós estamos prestando a Ele. Então que nós possamos observar nossa vida também, como estou vivendo o amor, a misericórdia com os meus irmãos, e Deus olha isso também, não é só o culto que Ele olha não. E no Evangelho, nós ouvimos sobre 2 homens endemoniados. E estes homens viviam nos cemitérios. Cemitério é um local impuro para o judeu. O judeu não pode tocar num cadáver, Se ele toca no cadáver, ele fica impuro quando está indo para o templo. É no Antigo Testamento, ainda até na época de Jesus. Então estes 2 estão num local impuro, num território pagão, gentil, ou seja, também impuro,
estavam dominados pelos demônios, diz o texto, e ainda por cima eram violentos. O povo tinha medo de passar por aquele caminho ali. Eles evitavam passar, porque haviam esses dois tipos violentos que tornavam aquele caminho ali muito perigoso, né? O que nós devemos fazer com essas duas pessoas? Com esses dois tipos aqui? Será que devemos jogá-los para o precipício? Porque qual é o bem que eles estavam fazendo ali? Eles estavam no cemitério, eram loucos, né? Estavam ali endemoniados. O que nós devemos fazer com esses dois homens? O que Jesus quer fazer com eles? Jesus, irmãos e irmãs, não quer atirá-los no precipício. Ele quer atirar no precipício aquilo que faz com que estes homens estejam assim. Os dois homens estão maus. O que Jesus faz? Os demônios saem dos homens e vão para os porcos. O porco era considerado também um animal impuro para o judeu. Ou seja, a impureza do homem deve ser jogada para um local impuro. Mas Jesus não quer jogar o homem inteiro para o local impuro. Ele quer jogar os demônios para o local impuro. E depois, esses porcos se precipitam no abismo. Jesus não quer jogar esses homens no abismo. Ele quer separar as coisas. Ele quer que estes homens estejam bem. Ele quer que eles estejam em sua dignidade. Nós, irmãos e irmãs, nós não somos assim, como Jesus. Nós queremos jogar as pessoas inteiras no abismo. Mas geralmente nós somos assim, nós misturamos, os demônios com as pessoas, com os pecados, e se depender de algum de nós, vai todo mundo junto com os porcos para o abismo, Então Jesus não quer isso, Ele quer que o ser humano esteja em sua dignidade. Depois os homens voltaram à sua normalidade, voltaram para o povo, voltaram para a sua vida, Tiveram dignidade, é isso que Jesus quer. Então, às vezes nós olhamos as pessoas, aí vemos só impureza, não vemos o ser humano que está aí, Deus não, Deus vê o ser humano, e Ele quer a recuperação desse ser humano. Então tomemos cuidado com nossas atitudes, Às vezes nós queremos esquivar o ser humano com os demônios, tudo para o inferno, Então Jesus não quer isso, Ele quer recuperar. Veja como Ele vê aquelas pessoas ali por baixo de toda aquela impureza que eles estavam vivendo. Ele vê o ser humano que pode ser curado, Veja como Ele está enxergando aquelas pessoas que estavam ali, e como que os outros enxergavam também aqueles dois homens. Eles pedem para que Jesus saia dali. Por quê? Provavelmente tiveram medo, alguns tiveram admiração, outros tiveram prejuízo, porque imagine uma manada de porcos, quanto deve custar, Caiu lá no abismo, Então talvez tiveram prejuízo econômico, os donos destes porcos que não eram judeus, porque senão o judeu não pode ter porco. Mas o importante é como Jesus vê aqueles homens ali. Assim Ele vê a todos nós, Ele vê a pessoa. Deus vê o ser humano, Deus vê a pessoa. Existem impurezas em nossa vida? Existem. Deus quer jogar essas impurezas para longe de nós. Coisas que nos danificam, coisas que fazem mal para nós, como por exemplo o próprio pecado. Mas Ele não quer jogar-nos junto. Então façamos por onde também, deixemos Deus agir em nossa vida, trazer
a dignidade para todos nós. E outra coisa interessante aqui deste evangelho é a fé do demônio. Então o demônio, ele fala quem é Jesus aqui, né? Veja bem. Que tens a ver conosco, Filho de Deus. Então, o demônio falou que Jesus é o Filho de Deus. Poucos na Bíblia falam que Jesus é o Filho de Deus, né? O demônio fala: tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo, antes do final do mundo, né? Porque se acreditava que no final do mundo Deus iria atormentar todos os demônios. Você veio antes aqui, antes da hora. É isso que ele está falando. Então existe aqui, irmãos e irmãs, alguém que sabe sobre Jesus, o demônio, né? Sabe sobre Jesus, fala quem é Jesus, conhece Jesus, mas não tem amor. É uma fé de demônio. O demônio sabe quem é Jesus, acredita em Jesus, né? Filho de Deus, mas não vive o amor. Essa é uma fé demoníaca, né? Uma fé demoníaca, uma fé do demônio. Então que a nossa fé não seja assim também, né? De saber tudo de Deus, de falar que Ele é o Filho de Deus, mas não viver o amor, como está na primeira leitura, né? Que nós possamos fazer vida destas palavras que estão aqui no Evangelho, né? E que possamos deixar também que Deus faça a sua obra em nossa vida. Abramos o nosso coração para Ele, para que Ele possa nos trazer a dignidade para a qual nós fomos criados.